céu é o mar de Brasília. E aí agora eu vou fazer só uma sacanagemzinha. Olha só, para quem não conhece, esse é o nosso céu. Olha só que pôr do sol mais lindo. Na Capela São Francisco, fica entre a Recanto das Emas e o Gama. Fantástico, tá, gente? Olha só essa imagem, que fantástica que é, tá? Então esse é o céu de Brasília, esse é o céu do Distrito Federal. Fiz questão de fazer isso para a gente começar a falar sobre o quê? Sobre aspectos físicos do Distrito Federal. E não é só aspectos físicos, sociais e econômicos. Vamos falar de população, vamos falar de produção, vamos falar de economia, tá certo? Nesse tópico agora. Mas a gente começa com aspectos físicos. E com aspectos físicos, vamos falar do seguinte, né? Tenha em mente sempre isso. Eu sempre peço para vocês, gente, a rosa dos ventos, tá? Gravem isso. Eu vou mostrar para vocês aqui algo que eu quero que vocês tenham isso de prontidão, tá? Com vocês. Pegou a prova, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer o quadradinho, tá certo? Vai fazer o camarote de Goiás. De um lado tremidinho, do outro lado são rios, tá? Em cima reto, embaixo reto. Vai fazer isso aqui. Vou mudar a cor da caneta, olha só. Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste ou oeste e oeste ou oeste, tá certo? Vai fazer isso. Não esqueça, tá? Você não pode esquecer, ou mudando a cor da caneta novamente, você não pode esquecer que Brasília tá aqui, ó, nesse sentido. Tá? E aí você tem a asa norte tá para o norte, a asa sul que está para o sul. E para cá você tem a L2 e L4 que são vias porque está para o leste. E para cá você tem a W1, W3, W5, W7, W9 porque está para o oeste, tá certo? Tenho certeza que todo mundo sabia disso. Outra coisa que eu sempre falo, tem que saber os pontos colaterais. Cardeais, norte e sul, tá? Norte, sul, leste, oeste, colaterais, tá? Nós vamos ter o quê? Entre o norte e o leste, nós temos o norte mais forte e o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos sul-deste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o norte e o oeste, noroeste. Tem que saber isso? Tem. E por que eu falo isso para vocês? Porque na hora da prova, gente, eles às vezes colocam a localização de alguma coisa e você fica perdido. Então faz esse quadradinho, faz esse risquinho, pronto, acabou, você não erra mais nada. Seja por RA, seja limite do DF, seja de bacia hidrográfica, vai ajudar você demais nisso aqui, beleza? Então nós temos aqui ampliado o mapa do Distrito Federal com as suas RAs, e aí nós temos os pontos cardeais e colaterais, não é isso? Lembrando que o DF faz divisa com Goiás por todos os lados, exceto no ângulo sudeste aqui, tá? E aí você entende por que aqui está o sudoeste, porque está para sudoeste, e por que do lado de cá tem o noroeste, que está para noroeste, nos pontos geográficos. Está aqui o mapa da RID, não é isso? Com o Distrito Federal. Aquilo que eu falei para vocês, o DF faz divisa por todos os ângulos com Goiás, exceto no ângulo sudeste, que faz com quem, gente? Que faz divisa com Minas Gerais, aqui no caso, não é isso? Então só esse ângulo aqui, tá? Entre o sul e o leste, sudeste, que faz com Minas Gerais 2 km aqui de divisa, beleza? Tá? Continuando, olha só, nós temos aqui o Distrito Federal com os pontos cardeais, com as coordenadas geográficas. Nós estamos a 15 graus e 30 minutos de latitude sul, até 16 graus e 3 minutos de latitude sul, no caso aqui, tá certo? Então essa é a latitude. E longitude, nós temos 47,25, tá? De longitude oeste até 48,12 de longitude oeste Greenwich. Então aí está. Aquilo que eu falei para vocês, aqui está a divisa de Goiás com Minas Gerais por Cabeceira Grande. Eu sempre falo, tá? JK, como bom mineiro que era, ele não ia deixar de ter um caminhozinho, ele sempre quer deixar um caminhozinho para ir até Minas Gerais sem passar por Goiás. Mas depois ele foi eleito senador por Goiás, não esqueça disso, tá? Vamos lembrar, gente, que o Distrito Federal está numa área extremamente alta do país, tá? Nosso relevo aqui é o de Planalto. Eu já tinha falado isso para vocês antes, que o nosso relevo era de Planalto, né? E aí você tem o quê? Nós temos uma média de 1.100 metros acima do nível do mar, sendo que o ponto mais alto de Brasília, olha só, tem um ponto mais alto de Brasília e tem um ponto mais alto do DF, são duas coisas diferentes, tá? O ponto mais alto de Brasília
Brasília, ou seja, do popular avião, exatamente aqui, ó, no que a gente chama Ponto do Cruzeiro. Por que Ponto do Cruzeiro, professor? Porque ali foi onde celebrou o que, gente? A primeira missa, tá? Aqui, tá, é o ponto mais alto de Brasília, atrás do Memorial JK, e aqui foi celebrada a primeira missa, tá certo? Em 3 de maio de 1957, tá? Então aqui teve, inclusive você observa que fizeram essa tenda aqui para celebrar a primeira missa, tá certo? Inclusive fizeram já um monumento semelhante a esse, colocaram lá na localidade, mas a IFAM falou, não pode colocar isso aqui devido ao quê? Devido ao tombamento. E com isso fizeram o que então? Retiraram e colocaram na entrada do Tagua Park em Taguatinga. Então aquela estrutura metálica que imita essa tenda foi colocada inicialmente ali onde tinha sido realmente a primeira missa, mas aí não pôde ficar e aí levaram para onde? Para o Tagua Park no caso. Tranquilo? Então ali nós temos a primeira missa. Então nós temos o ponto mais alto de Brasília, Brasília Popular Avião, aonde, gente? Atrás do Memorial JK, tá? Aonde tem ali o ponto do Cruzeiro, onde tem aquela cruz ali, o ponto mais alto. Professor, e o ponto mais alto do DF? O ponto mais alto do DF é aqui, ó, a 1.341 metros de altitude, no Pico do Roncador, tá? O Pico do Roncador fica na colina do Rodeador, e essa colina do Rodeador, ela faz parte de um conjunto de serras chamada de Serra Sobradinho, só que ela está localizada onde, gente? Na RA 4 Braslândia. Então ela está em Braslândia. Já vi gente achando que está em Sobradinho. Não, ela está em Braslândia. Beleza assim? Então nós temos aí o ponto mais alto de Brasília, o ponto do Cruzeiro, e o ponto mais alto do DF, tá? O Pico do Roncador, na colina do Rodeador, tá? Na Serra Sobradinho, que fica em Braslândia. Facinho demais, no caso, não é isso? Gente, para falar ainda nós temos que falar de quê? Nós temos que falar dos solos do DF. E os solos do DF são extremamente ácidos. Isso, gente, desde a ocupação do Cerrado já se falava. Falava que aqui só serviria para fazer pecuária extensiva, tá? Que nós não teríamos, tá, condições de agricultura devido ao que é a acidez do solo. Os nossos solos são ácidos, só que aí faz o quê? A gente consegue corrigir a acidez desse solo. E consegue corrigir a acidez do solo com o quê, gente? Adicionando calcário. O ato de adicionar calcário ao solo, nós damos o nome técnico de calagem. Então, calagem é o ato de adicionar calcário ao solo. Tá? E aí sim, a partir do momento que a gente consegue adicionar isso e fazer essa correção, consegue produzir? Sim, nós produzimos, nós temos uma boa produtividade, tá? Nós temos uma grande produtividade aqui, inclusive a nossa produtividade, ela é elevada. Nós temos a ação da Emater, nós temos a ação da Embrapa, tá? Nós temos a ação da SEAGRE, né, que é a Secretaria de Agricultura, e eles são extremamente atuantes. Já atuei com eles, trabalhei junto com eles, tá? Quando eu fui subsecretário de Segurança Alimentar do Distrito Federal durante 3 anos, e trabalhava exatamente na questão de alimentação, e trabalho até hoje, porque eu sou um pequeno agricultor rural também, eu moro em área rural, né? Então a gente tem isso. Já caiu em prova, perguntando qual era o nosso produto que a gente mais exportava. O nosso maior produto de exportação é a soja, caiu na prova da Polícia Militar do Distrito Federal, uma vez perguntando sobre isso. Na prova do BRB, perguntava qual era o principal produto, tá, de Braslândia, aí todo mundo sabe, é o morango, né? Isso tem a festa do morango, tá? Tem bolo de morango, tá? Tem gelé de morango, doce de morango, suco de morango, tá certo? Churrasco de morango, tá? Tem tudo de morango. E eu coloquei aqui também destacada a goiaba, que também tem bastante a questão, tá, da goiaba, tá, onde, gente, em Braslândia também, tá, então em Braslândia também tem a goiaba, no caso aqui, tá certo? Nós temos Ceilândia, né, se caracterizando aqui pelas hortaliças, o Gama nós temos uma pecuária de corte, pecuária leiteira, inclusive alguns laticínios ali, aqui do ladinho da minha casa, tá, que eu moro no Gama, tem
tem laticínios, né? Nós temos a área de produção de flores em Planaltina, eu faço sempre questão de falar aí, né? Nós temos uma grande produção de flores no DF, mas que não atende à demanda do próprio DF, e aí eu não vou deixar de falar que como eu trabalho também com eventos, né? Nós temos lá o Espaço Urani Festa e Eventos, o que acontece? A gente consome muitas flores, a gente compra muito em São Paulo, por que isso? Porque aqui a produção não dá, então você tem uma terrazinha aí, produção de flores é uma boa para você, tá? Então nós temos a produção que dá para o nosso sustento, nós temos algo que nós exportamos, tá? E nós temos o quê? Que importar outros produtos. Nenhum país, nenhuma cidade, nenhum estado, ele é autossuficiente. Então nós temos que fazer o quê, gente? Nós exportamos e importamos. Nós exportamos, por exemplo, frango, tá? Nós exportamos frango por Oriente Médio, chamado frango halal, a carne halal, abatida pelos preceitos muçulmanos, tá? Então nós temos aqui essa produção. Vale a pena falar também que no DF 1/3, tá, dos produtos da merenda escolar tem que vir aonde? Desses pequenos produtores. Então, normalmente as verduras, frutas que se consomem na rede pública de ensino, tá, vem exatamente quem? Desses pequenos produtores aqui do Distrito Federal. Passando nisso, vamos falar de um outro tópico de aspectos físicos. Vamos falar de clima. Primeira coisa, você sabe a diferença de clima e tempo? Porque vira e mexe o pessoal confunde. Gravem assim, ó, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Tempo é como está a atmosfera nesse exato momento. Então nesse exato momento a atmosfera está quente, está fria, está seca, está úmida, está gelada. Então ela pode mudar de uma hora para outra, tá certo? O tempo é isso. Tá, o tempo fechou, o tempo abriu, o tempo é doido, amanheceu frio, já está quente, depois faz o que, gente? Já está frio novamente. Então o tempo muda o tempo inteiro. Tá certo? Já o clima é a observação habitual dos tempos. Nós vamos observar esses tempos ao longo de 25, 30 anos e tirar uma média. E por essa média nós temos o quê? Nós temos o clima do Brasil, no caso. E quais são os principais tipos climáticos do Brasil? Nós temos ao norte o clima equatorial. Não é isso? Na região amazônica. E nós temos ao sul o clima subtropical, onde as estações do ano são mais bem definidas. No restante do Brasil nós temos chamamos de clima tropical. No litoral, tropical úmido. Por quê? Porque recebe as massas de ar vinda do oceano. Então aqui nós temos chamado tropical úmido. Tá? Aqui no sertão nordestino nós temos chamado tropical semiárido. Tá? Então nós temos aqui o semiárido ou tropical árido aqui, mas o tropical semiárido aqui no sertão nordestino. E aqui no restante nós temos o chamado tropical semiúmido. Em prova normalmente quer te enganar e colocar semiárido. Não, o nosso é o tropical semiúmido. E mais ainda, de duas estações, uma quente e chuvosa e a outra seca e fria. A quente chuvosa vai normalmente de setembro, outubro até abril, maio, tá certo? E a seca e fria vai de abril, maio até o que, gente? Setembro, outubro, tá? Então nós temos essas duas estações aqui. Clima do Distrito Federal, tropical semiúmido de duas estações e cuidado que normalmente quando você faz prova no mês de agosto, eles têm por hábito fazer o quê? Eles colocarem tropical semiárido, que tá aquele calor miserento, tá o ar seco para desgrama, tá lá com os lábios rachando, tá certo? O nariz sangrando, o pé todo rachado e eles colocam tropical semiúmido e você pensa, semiúmido um pinói, isso aqui é semiárido. Cuidado, semi-úmido no caso, beleza? Tranquilo? Então nós já falamos da localização, já falamos do relevo de planalto, já falamos da altitude, já falamos do solo, já falamos da calagem, já falamos do clima. Agora vamos falar de quê, gente? Da hidrografia, tá certo? Vamos falar de hidrografia. Hidrografia, nós temos dois conceitos a ser falados aqui. Quais são os dois conceitos? Um, o que é bacia hidrográfica? Outro, o que é rede hidrográfica. Rede hidrográfica, gente, são os rios com seus afluentes. Então são essas veiazinhas aqui, ó. Então essas veiazinhas, os rios do seu afluente, é chamada rede hidrográfica. A bacia hidrográfica é o quê? É a área banhada por quem? Por essa rede hidrográfica. A bacia hidrográfica é a área banhada por essa rede hidrográfica. No Brasil, nós podemos dividir o Brasil em grandes bacias,
tá? E as chamadas bacias principais, tem um rio principal, como a bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia de São Francisco, a bacia paranaica. E nós podemos dividir o Brasil, e tem as bacias secundárias, né, do leste, do sudeste, tá? Que tem 2, 3 rios, tá? E nós podemos também fazer o quê? Diminuir isso aqui. E vai fazer o quê? A gente a micro, macro bacia dentro da própria região. Dentro do Distrito Federal, nós temos essas 7 grandes bacias: Bacia do Corumbá, a Bacia do Rio Descoberto, a Bacia do Rio Maranhão, a Bacia do São Bartolomeu, a Bacia do Rio Preto e a Bacia do São Marcos, tá? E além da Bacia do Lago Paranoá. Essas são as 7 principais. Mas nós temos o que, gente? Bacias menores. Professor, e o que cai em prova? Cai em prova, gente, basicamente isso aqui, ó. Seguinte, é tão fácil a hidrografia que se cair em prova, eu respondo para você. Ué, professor, como assim? É fácil, me manda um WhatsApp. Professor, eu não posso pegar o celular. Então faz o seguinte, telepatia, conhece? Já usou telepatia? Não, não sei fazer isso, professor, também não. Então não vai dar telepatia. Então faz o seguinte, tá? Me manda uma carta. Professor, como é que é? Me manda uma carta. Você sabe fazer uma carta? Tá certo? Você consegue fazer uma carta? Imagina isso aqui sendo uma carta, tá? Faz assim, ó, você faz na folhinha de papel, ó, tá tremidinho de um lado, tremidinho do outro, e aí você faz isso, ó, uma carta. Consegue entender que aqui são as 4 principais bacias hidrográficas federal? Consegue entender que aqui são as bacias que cobrem prova? Tá? Professor, fiz a carta, e agora? Manda pra mim. Tá? E onde é que eu moro? Tá? Eu moro na Ceilândia. Você sabe que a Ceilândia fica onde, gente? Fica nessa região aqui. Então você vai fazer o quê? Vai mandar para mim a carta, tá certo? Mandou a carta, eu te pergunto, gente, qual é o rio, qual é a bacia, qual é a barragem que tem em Ceilândia? Ah, isso é fácil, professor, é descoberto. Então tá lá. Você já sabe que o limite oeste, tá certo? Já sabe que o limite oeste do Distrito Federal é o que, gente? É a bacia do Descoberto, tá certo? Mas se eu tenho um rio no limite oeste, eu tenho um rio no limite leste aqui. E esse rio no limite leste, o que ele faz, tá, gente? Esse rio, ele vai correr para onde? Para a Bahia. Ele vai desaguar onde? No Rio São Francisco. Professor, qual é o nome desse rio? Aí é fácil você saber, tá? Gente, é só você lembrar que pelo IBGE, pesquisa do IBGE, tá? A Bahia é a unidade da Federação do Brasil, é o estado onde mais as pessoas se declaram pretos. Vamos lembrar que negros, segundo a Lei 12.288, tá? Artigo 1º, inciso 4º, são todos aqueles, tá? Que se declaram pretos ou pardos. No Brasil, em torno de 9% declaram pretos, tá? Em torno de 45% declaram pardos, e aí dá 53%, 54%, tá, gente? Que seriam negros. Então, negros é o que? É preto mais pardos, no caso. Inclusive, para as cotas, cuidado, porque às vezes você é considerado pardo para compor essa população de negro, mas na hora do exame da cota lá, tá certo? Olha, fenótipo, e aí o que acontece é cara crachá, você não passa. Cuidado com isso. Mas a Bahia é o estado brasileiro onde mais as pessoas declaram pretas, tá certo? E se declaram pretos, qual é o nome desse rio? Isso mesmo, é o Rio Preto. Tá? E o Rio Preto vai para onde? Vai para o Velho Chico, das águas do São Francisco. Fez isso? Fiz. E agora faz o quê? Emenda a carta. Cola a carta. Cola a carta, vai lá, tá certo? Cola a carta. Você vai colar nas bordas ou no meio? No meio. Sabe por que você vai colar no meio? Porque no meio tem o quê, gente? Tem águas emendadas. Águas emendadas são nascentes que correm para as 2 localidades do DF. Corre para norte, corre para o sul. Tá? Então você tem um rio que vai correr para o norte. Tá, gente? Esse rio vai correr para o norte. Me diz o seguinte, qual é o estado que tem lá em cima? Lá em cima. Tocantins não, depois. Isso mesmo, Maranhão. Por isso que o nome desse rio é o quê? O Rio Maranhão. Tá? Gente, esse Rio Maranhão, eu te pergunto, você chega ao Maranhão sem passar pelo Tocantins? Não, é por isso que ele deságua no Tocantins, Araguaia. Entendeu a brincadeira? E agora eu tenho outro rio. Qual é outro rio? O rio que vem aqui para baixo. Não é isso? Que vai descer aqui para o sul. Tá certo? Que rio é esse? Gente, aí é o seguinte, se você não lembrar, é muito fácil. Começa a rezar que resolve. Ah, resolve, professor? Resolve. Começa a rezar que resolve. Tá? Hora que melhora, reza. E reza para o santo que eu sou devoto. Ué, professor, você é devoto de qual santo? É simples, gente. O santo que eu sou devoto é o santo do Bar. É simples, é o santo do Bar. E qual que é o santo do Bar? É o santo São Bartolomeu. É o São Bartolomeu.
Lomeu, vai unir com o descoberto e vai correr para a bacia do Paraná ou bacia paranaica. Tá? Vai correr para a bacia Paraná ou Paranaica ou do Prata. E aí nós temos as 4 grandes bacias do Distrito Federal. Assim ficou fácil para você. Outro detalhe interessante é isso aqui, ó, gente. Tá? Outro detalhe interessante é esse aqui. O Lago Paranoá tem uma barragem. Essa barragem, desde o dia 1º de março de 2019, está proibido você passar ali por cima com carros pesados. Por que isso? Com medo de estourar igual o Brumadinho. E se isso aqui estourar, às vezes o Lago Paranoá está cheio demais, tem que abrir as comportas, te pergunto, para onde é que vai toda essa água? Vai para a bacia do Maranhão, vai para a bacia do Rio Preto ou do Santo do Bar? Gente, se for tudo para água abaixo, você vai para o Bar. É do São Bartolomeu. Outra coisa interessante a falar, tá, gente? Tá aqui, ó. A bacia corre para o norte, não é isso? Para correr para Tocantins, Araguaia, tá? Aqui, Tocantins, Araguaia, aqui. Nós temos a que vai desaguar, tá? O Rio Preto na São Francisco. E aqui, descoberto com a do Bar, para onde? Para a bacia Paraná ou Paranaica. Tá certo? Vale lembrar que a bacia do descoberto, ela abastece 60% da população do DF. Então, 60% da água utilizada no Distrito Federal é da bacia do descoberto, por isso que é tão importante a preservação daquela área ali, evitar a grilagem, evitar a ocupação daquela área, tá vendo? Tá? Outros 30% é pelo sistema Santa Maria Torto. E o Lago de Santa Maria fica onde, gente? Fica no Parque Nacional de Brasília. E outros 10% por outras fontes. Tá? Aqui vamos lembrar que hoje os sistemas hidráulicos do Distrito Federal estão interligados. É por isso que quando você tem seca, tá, vai ter racionamento, você faz racionamento geral, tá, pegando todo mundo. Por que isso? Tá? Porque você interliga e assim, se acontecer algum problema, tá, você está fazendo o quê, gente? Você tem isso podendo levar a água de uma bacia para outra, não é isso? Eu tenho aqui um mapa que vai mostrar o consumo per capita de litro por habitante dias. Lógico e óbvio que é muito fácil conseguir compreender que a região de mais alto poder aquisitivo consome mais água. O pobre, gente, ele já economiza até para pagar menos. E quando vem racionamento, aí ele sofre mais ainda, ele tem que economizar em cima da economia. E acaba ficando extremamente difícil isso aí, né? Vamos lembrar também que nós tivemos uma crise hídrica. E com a crise hídrica, tá? Quais foram os fatores? O que levou à crise hídrica, professor? Eu sempre falo o seguinte, eu resumo tudo num fator só. Falta de planejamento do governo, do GDF. É isso, tá? Eles apresentam vários pontos aqui, mas eu coloco tudo na conta da falta de planejamento. Por quê? Tem crescimento populacional? Tem crescimento populacional. Tá? E esse crescimento populacional vai demandar mais água? Vai, mas se tiver feito planejamento não tinha problema. Tem ocupação irregular do solo? Sim. Degradação de bacia? Sim. Os condomínios irregulares aí avançando sobre as bacias? Tem, mas se tivesse fiscalização do governo, tá? E se tivesse planejamento, não deixava isso acontecer, eu até se planejava para isso. Conglomerados urbanos, desmatamento das matas ciliares. Se tivesse planejamento e fiscalização do governo, resolvia isso. O que nós podemos falar mais aqui é a questão climática. E aí foi o caso do fenômeno El Niño em 2018, que teve uma seca maior realmente. Para resolver isso, qual foi a solução encontrada? Fizeram racionamento de água geral, redução da retirada da água para irrigação. E aí é um problema, porque se você diminui a água de irrigação, diminui a produção e o preço eleva. E a recuperação dos canais para poder fazer o quê? Ter melhor abastecimento. O GDF atuou, gente, em 4 frentes para tentar frear, tá, essa crise. E aí eu sempre falo, né, se ficar difícil, reza que resolve, hora que passa. E aí você vai lembrar, ó, de novo aqui, ó, FREI. Tá, religião de novo, tá, o FREI. O que é isso? Fiscalização. Então a GFIS atuou mais, o IBRAM, a ADASA, né, combatendo o que? O parcelamento irregular do solo. Professor, o que tem a ver o parcelamento do solo? É só você imaginar o seguinte, vou contar da Vicente Pires, que eu já morei lá durante 10 anos. Vicente Pires é tudo da área de chácara. A partir do momento que houve o parcelamento irregular do solo, gente, aquela água que antes infiltrava o solo, tá, e ficava armazenado no solo, e na época seca ela estava ali e abasteceu o rio, não. Agora essa água corre superficial, vai tudo pro rio de uma vez só. E essa água depois chega no rio, vai para onde, gente? Vai pro mar. E na época seca a gente não tem essa água aqui. A obra que fizeram na Vicente Pires, que é de conhecimento de todo mundo do Distrito Federal, devido a todos aqueles alagamentos que acontecem, eu falei, gente, pagaram empresas
valores altíssimos, que veio de fora para dar a solução àquilo ali. Eu falei, eu tenho uma solução. Tá? Era simples, é só você fazer a cada 20 metros, tá, dentro dos próprios condomínios, sumidouros, 6 metros de profundidade, boca de lobo, armazena a água ali. Para quê? Para a água ficar no subsolo. É isso. Tá? Você não deve fazer o quê? Deixar essa água, carregar essa água e jogar no rio. Porque se você joga no rio é para o mar. E na época seca a água está lá no mar. Esse que é o problema. Tá? Então tem que fazer o quê? Você tem que manter essa água no subsolo. Tá? Tem que fazer as caixas de empréstimo, fazer sempre o quê? Aqueles baciões para a água infiltrar ali. Tá? O problema é esse. Deveria obrigar, não está regularizando o Vicente Pires? Governo, faz, ó, vai uma dica para você, é simples. É só você obrigar cada residência sumir com toda a sua água. Toda a água que cair da chuva não pode ir para a rua. Senão você não regulariza, simples. Então o próprio morador vai fazer isso. Tá? Sumidouros, 6, 7 metros de profundidade, manilhado para não desbarrancar, tá certo? E a água vai ser toda carreada para ali, vai ficar no subsolo. Tá vendo? Então, nós tivemos o quê? A questão irregular dos assentamentos aí, dos parcelamentos, e aí causa isso. Lava-jatos, né? Água para irrigação. Regulação, incentiva a água de reuso, né? E captação da chuva, aquela água que não serve, que não é tratada, não serve para você utilizar, mas serve para você fazer uma série de outras atividades com ela. Educação, aqui é interessante. Fazendo o quê? Desenvolver educação ambiental nas escolas. Não sei se você sabe que existe uma coisa chamada PEDAF, né, que é o Programa de Descentralização, né, Administrativa. Ou seja, o GDF manda dinheiro para a própria escola para ela custear alguns itens. Eu já participei de direção da escola e posso falar, às vezes queimavam a lâmpada. Se você mandar para a regional mandar para a sede comprar essa lâmpada e mandar, gente, o aluno sai da creche, se forma e a lâmpada não chega. Então a gente tirava do próprio bolso, tá, para poder arrumar isso. Era assim que funcionava. Hoje não, hoje o governo manda uma verba que a escola pode comprar essa lâmpada, obedecendo o princípio da economicidade, fazendo 3 orçamentos, tudo bonitinho, mas ele pode fazer isso. Tá? Mais ainda, por exemplo, a conta de água da escola, quem é que paga? O GDF. O que o GDF passou a falar? Ó, se você economizar, porque antes se você economizar, você devolvia o dinheiro para o GDF. Agora não, se você economizar, você pode pegar esse dinheiro e comprar equipamento para a escola. TV, tá? Pode comprar uma câmera, pode comprar um computador, algo melhor para a escola. Então você leva toda a comunidade escolar a fazer o quê? A realmente economizar. Então foi algo interessante, principalmente na região de Braslândia, Ceilândia, que é a área da bacia descoberto que afeta aí 60% do abastecimento de água do Distrito Federal, tá? Nós temos infraestrutura, interligação do sistema Torre Santa Maria com o Descoberto, interligando todos eles aí, né? Eu tenho também o que, gente? Corumbá 4, não é isso? Tá? A questão de trazer a água de Corumbá 4 numa ação conjunta do governo do Distrito Federal com quem? Com Goiás, não é isso? E aí nós temos, gente, ao chegar aqui essa água, vai abastecer inicialmente o Gama, tá? Santa Maria, Planaltina, lá na Caixa Prego, e aí depois vem Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas. Eu falei Planaltina só por causa da distância, que está totalmente inversa aqui, né, a distância. E alguns municípios do entorno também, como Cidade Ocidental, Lusiânia, Novo Gama e Valparaíso. Aqui eu tenho os sistemas interligados aí, que eu já passei para vocês, e eu não poderia falar da parte de hidráulica aqui, né, de hidrografia, sem falar, gente, do Lago Paranoá. Direto, alunos me mandam mensagem, me perguntam assim, professor, por que foi construído o Lago Paranoá? Qual a razão da construção do Lago Paranoá? Então agora, olha só, eu vou passar para vocês, gente, o que é oficial. Tá certo? Ó, às vezes tem sites oficiais, mas que não traz informação oficial. Eu estou trazendo informação em cima de documentos, tá certo? Vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro a pensar em falar em Lago Paranoá, tá certo? Não até, nem com esse nome, mas o primeiro a falar em lago, tá? Foi Glaciou, que veio na Missão Cruz. Tá? E ele, então, estudando, ele percebeu que você tinha aqui o Ribeirão do Torto, do Bananal, o Rio do Gama aqui, e fazer o quê? Que eles confluíam todos aqui, ó, e aí vinham passar por uma brecha. E se você fechasse aqui, você formaria um lago. Isso ele falou lá atrás, então tá aqui, ó, isso aqui é obra dele, tá no texto dele. É fácil compreender que fechando essa brecha com a obra de arte de coltapagem profunda de chapeletas e cujo comprimento não excede a 500 a 600 metros, aqui ó, 500 a 600 metros,
numa elevação de 20 a 25 metros, a elevação aqui da barragem, tá? Forçosamente a água tomará o seu lugar primitivo, então ficará tudo aqui, ó, tá? E formará um lago navegável em todos os sentidos, num comprimento de 20 a 25 quilômetros, de 20 a 25 quilômetros, e mais ainda, tá? Com largura de 16, não é largura aqui, na verdade, profundidade de 16 a 18 metros. Além da capacidade da navegação, a abundância de peixe, que não é de menos importância, segundo Glaciou. Ele chama atenção para o cunho de, olha só a importância do lago, que lá atrás já se colocava, o cunho do aformoseamento, ou seja, embelezamento, deixar formoso, e que essas belas águas correntes haviam de dar à nova capital, despertariam certamente a admiração de todas as nações. Tá? Então o que eu estou dizendo? O primeiro a pensar em Lago Paranoá, ele colocou lá atrás, tá? A gente colocando que o objetivo seria fazer o quê? Ser navegável, ter peixe e mais o quê? Tá? Aformosar, tá? Embelezar a região. Tá certo? E isso causaria até inveja em outras localidades, em outros países. Em 1948, quando a Comissão de Localização para a Nova Capital, presidida pelo general Paulo Coelho, tá, que referendou os estudos de Cruz, 55 anos depois, no entanto, nos estudos de Paulo Coelho, ele não fala nada do lago. Deixa o lago, que gente, de lado, não fala nada sobre o lago. Vai voltar a falar do lago quando? Somente na Comissão de Localização da Nova Capital, presidida pelo Marechal José Pessoa, em 1955, o urbanista Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José Oliveira Reis, membros da subcomissão, elaboraram um estudo preliminar para a nova capital. Esse estudo já privilegiava o nosso lago e assim contava no relatório. Gente, esse relatório, digo de passagem, ele serve para quê? Ele serve de base e de orientação para todos os estudos e todos os projetos urbanísticos que vai fazer a capital. Então, naquelas condições para que se projetasse a Brasília, você já tinha o quê? Já tinha o Lago Paranoá, já sabia até a cotação, que inicialmente era 997 metros acima do nível do mar, e depois acaba ficando a cota de 1.000 metros acima do nível do mar, e também já estava previsto o Palácio da Alvorada. Era isso. Tá? Então, estava previsto lá de que forma? Olha como é que estava na orientação. Tá? Projetou-se uma barragem, lago, a jusante do rio, que transforma num lago ornamental. Então, se fala em lago ornamental. Se fala em lago ornamental e se fala em lazer e ornamental. Agora, JK, no seu livro, na sua biografia, Por que Construiu Brasília? Tá? Na página 137 é que JK fala, quanto ao lago, tratava-se de uma iniciativa não só no sentido ornamental, ele que fala isso, em documento nenhum traz, só na fala dele, mas igualmente de fator de correção da secura do ar, característico do Planalto Central. Tá? E aí você lê na frente, ele fala que seria que a secura do ar, tá? Ali próximo, na região ali próxima, até porque a gente a 20, 30 metros do lago, isso você faz o quê? Você não tem grande influência, tá, já relacionado com a umidade do ar. Então, é aqui, tá certo? Na prova da Polícia do Distrito Federal, da PM, caiu perguntando se o Lago Paranoá tinha sido construído para umidificar o ar do DF e toda a rede. Não, não dá. Gente, calma lá, não é um marzão de Deus, não. Tá certo? É uma pocinha d'água que é o Lago Paranoá, que, diga de passagem, é a 4ª frota de embarcações do país, não é isso? Só perde para Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Tá certo? Isso mostra o que, gente? O alto grau aquisitivo da galera aqui e as cotas que eles vendem de embarcações também. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, gente, ó, localização, mais o quê? Mais solos, mais altitude, relevo, mais clima, hidrografia, moleza. Na volta do intervalo a gente vai falar de quê, gente? De vegetação. Vamos falar de hidrófila, higrófila, mesófila, tropófila, xerófila. Professor, que de acha isso? Tá me xingando? Não, mas já eu explico e é facinho demais. É VaptVupt, a gente já volta, gente.